Portugal insular é constituído pelas regiões autónomas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. São dois destinos com características bem diferentes para quem quer conhecer o outro lado de Portugal. O arquipélago da Madeira fica situado a cerca de 1000 km a sul de Portugal continental e a 600 km do continente africano. É formado pelas ilhas da Madeira e de Porto Santo, além de outros ilhéus. Descoberto e colonizado nos princípios do século XV, surpreende pela beleza contrastada das suas principais ilhas. A extensa praia de areia branca do Porto Santo e a diversidade geológica da Ilha da Madeira, com picos montanhosos, florestas e muito casario disperso pelas encostas. Queriam conhecer estas duas realidades, mas como não tinham tempo, decidiram separar-se. Assim, cada um foi em busca do que mais atrativo sentia para si. A Ana, que gosta tanto de andar e sentir a natureza atravessando paisagens intensas, foi à Madeira, porque lá podia andar pelas levadas no meio de vistas deslumbrantes e penhascos, entre a serra, o céu e o mar. Encontraram-se em Lisboa depois destas experiências. Neste programa, a Ana contou ao João as suas impressões de viagem. Boa tarde. Olá, Boa tarde. Quero um sumo laranja, por favor. Sumo laranja? Sim. E eu queria uma Imperial. Uma Imperial, sim. Ok. Obrigada. Tive tanta pena que não tivesses vindo comigo à Madeira, João. Olha, não podes imaginar a beleza daquelas paisagens. Aliás, é ainda mais bonito do que eu supunha. Quer dizer, eu acho que imagino. Como é uma ilha, deve ser parecida com São Miguel, não? Deve haver muitas lagoas, vistas calmas para o mar. Não, nada disso. Estás muito enganado. A Madeira não tem nada a ver com os Açores. Eu estive há uns anos nos Açores com os meus pais. Estivemos a visitar a ilha. Eu lembro-me perfeitamente que nos Açores havia umas zonas planas, por entre as montanhas. Eu até me lembro do nome. Eram as Fajãs. As Fajãs. É onde se cultiva muita coisa, não é? Terra. Exatamente, e é muito bonito. Mas olha, a Madeira não tem de todo Fajãs. A Madeira é uma ilha cheia de montanhas e as Fajãs praticamente não existem, ou se existem são muito poucas. Olha, imagina uma folha de papel muito amarrotada. Põe em cima de água, é a ilha, com montanhas e picos muito altos, vales muito fundos. Agora imagina estradas que serpenteiam por essas montanhas e depois casinhas, muitas casinhas espalhadas pelos sítios mais incríveis. Depois há imensa vegetação também. Muita água, muitos regatos. E as levadas, claro, é lindo. Então as estradas devem ter muitas curvas, não? Sim, isso é verdade. Mas agora anda-se bem, sabes? É muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Ultimamente têm aberto tantos túneis, têm construído tantas estradas novas e viadutos que se torna muito mais fácil atravessar a ilha. Sério? É impressionante. Olha, por exemplo, ainda não há muitos anos, demorava-se mais de 2 horas para sair do Funchal até São Vicente, que fica no lado norte. Agora leva-se pouco mais de meia hora. Oh, que diferença! Isso é muito bom. É ótimo para as pessoas. É claro que quem quer passear e ver a paisagem vai pelas estradas mais estreitas, que sobem e descem os montes e pronto, leva mais tempo. Mas quem precisa de se deslocar rapidamente de um lado para o outro, vai pelas vias rápidas, muito mais largas, com muitos túneis e quase sem curvas. Obrigado. Muito obrigada. Seja mais alguma coisinha? Não, fica atenção. Obrigada. Então, e de que é que gostaste mais? Olha, aí está uma pergunta difícil. Não sei, João, a Madeira tem paisagens deslumbrantes, sabes? Olha, tem um verde da vegetação, tem imensa vegetação. Depois tens um azul forte do mar ali. Mas eu
Quer dizer, com tanta paisagem de cortar a respiração, há uma coisa que eu preferi. Sim, as levadas, o caminho ao longo das levadas. Bem, é incrível. Mas sabes que é preciso ter cuidado e ver onde se põe o pé, porque são caminhos muito estreitos e normalmente se ficam à beira de precipícios perto do mar e torna-se um bocadinho complicado. A pessoa tem mesmo que ter atenção. E há muita gente a fazer isso a pé. A pé? Ah, pois, a pé. Lá não cabem carros, nem bicicletas. E depois também, quer dizer, tu andas e andas imenso, mas quase nem reparas que andas, porque os quilómetros fazem-se e tu nem te das conta. As paisagens são maravilhosas. E também, depois, no fim, temos sempre uma poncha e uma bela espetada à nossa espera e isso compensa tudo. Uma poncha? A poncha é uma bebida popular feita na Madeira. É feita com aguardente de cana, mel e limão. É uma delícia. Estou a ver. E a capital? Olha, o Funchal é uma cidade muito agradável, sabes? Tem imenso movimento. À noite é tão bom passear junto ao mar. Não faz frio. Aliás, o clima é sempre ameno. Olha, no domingo havia imensas bandas de música a tocar em vários pontos da cidade. A sério? A sério. Tive imensa sorte. Vi ranchos folclóricos também. Iam andando pela rua. Depois chegavam ao largo e começavam a dançar. Elas têm umas saias com riscas verticais super coloridas. Eu adorei. Foi muito engraçado. Sei, já vi em várias revistas. Ai, devias ter visto o bailinho da Madeira. É curioso, eu não faço ideia nenhuma porque é que eles dançam semidobrados. Aliás, deve haver uma razão qualquer. Não me lembrei de perguntar a ninguém. O quê? Tu falas pelos cotovelos e não perguntaste a ninguém? Ah, não acredito. Olha, João, eu quase só falei com turistas e mesmo assim acho que falei muito pouco. Deixa-me rir, tu achas que falas pouco? Acho, e digo-te mais. Estamos para aqui a falar e eu acho que não te contei ainda nem metade do que se passou na Madeira. É, tenho que lá voltar. Acho que ficou muita coisa por ver. Então, olha... Tenho um remédio. A Ana gostou bastante de tudo o que viu na Ilha da Madeira e contou ao João alguns dos momentos da sua viagem. Vamos observar neste programa algumas formas de construção da concordância em frases negativas. A expressão de modalidade com o verbo dever e o valor de algumas expressões de passado. Em português, as frases negativas são normalmente introduzidas pelo marcador de negação não. Este marcador de negação não é colocado antes do verbo que nega, ou seja, em posição anterior ao constituinte negado. Olha, não podes imaginar a beleza daquelas paisagens. À noite é tão bom passear junto ao mar. Não faz frio. Não faço ideia nenhuma porque é que eles dançam semidobrados. É também possível usar simultaneamente o marcador não e quantificadores negativos na mesma frase. Esses quantificadores negativos podem ser, por exemplo, nada. Não é nada disso, estás muito enganado. A frase nada disso é equivalente a não é nada disso. Trata-se de um processo de intensificação da negativa que tem como objetivo explicitar a intenção do locutor em relação àquilo que é referido. O locutor poderia ter dito apenas não é isso. No entanto, prefere enfatizar aquilo que diz. Não é nada disso. Dizer não é nada disso significa dizer é o contrário disso. É o oposto disso. Observemos outro exemplo semelhante do diálogo. É curioso, eu não faço ideia nenhuma porque é que eles dançam semidobrados. O locutor poderia ter dito apenas não faço ideia. Em vez disso, opta mais uma vez por enfatizar o que diz, recorrendo, para tal, ao marcador de negação, não, e a um quantificador negativo, nenhuma, não faço ideia nenhuma. O português permite, em certas frases, a presença de mais de um constituinte negativo, como é o caso da frase que vimos. Não, nada, não, nenhuma. Neste diálogo ocorrem várias frases construídas com o verbo dever mais infinitivo.
Trata-se de mais uma forma de modalidade em português, à semelhança do que acontece com poder mais infinitivo. Como vimos em programas anteriores, poder mais infinitivo tem o valor de possibilidade. No caso concreto do verbo dever mais infinitivo, um dos seus significados está associado à probabilidade e à manifestação de um certo grau de incerteza. Vejamos os exemplos do diálogo. Como é uma ilha, deve ser parecida com São Miguel, não? Deve haver muitas lagoas, vistas calmas para o mar. Não. Então as estradas devem ter muitas curvas, não? Todos estes exemplos revelam expectativas do João. Ele refere-se a uma realidade que não conhece, ou seja, à Madeira, baseando-se naquilo que conhece dos Açores. São frases que explicitam uma ideia de probabilidade e podem ser substituídas por outras estruturas de igual significado. Deve ser parecida com os Açores, não? Provavelmente é parecida com os Açores, não? É provável que seja parecida com os Açores, não? Deve haver muitas lagoas. Provavelmente há muitas lagoas. É provável que haja muitas lagoas. Devem ter muitas curvas, não? Provavelmente têm muitas curvas, não? É provável que tenham muitas curvas, não? A mesma ideia está contida nesta frase da Ana. Deve haver uma razão qualquer. Ela considera que, provavelmente, há uma razão qualquer para eles dançarem semidobrados. Mas, um outro sentido bem diferente de probabilidade tem a frase devias ter visto o bailinho da Madeira. Aqui está contida a ideia de sugerir, ou melhor, de envolver o João numa situação que este não conhece. Poder-se-ia mesmo dizer que equivale a é pena que não tenhas visto o bailinho da Madeira. Embora não se verifique no diálogo, a construção de ver mais infinitivo pode ter ainda um outro significado. Está relacionado com necessidade e com obrigatoriedade. Será, por exemplo, o caso de O senhor deve apanhar um táxi para chegar ao aeroporto. Ele deve obedecer imediatamente à ordem da polícia. Ainda uma particularidade deste verbo modal dever. Este verbo não é usado no pretérito perfeito do indicativo e raramente, muito raramente, surge no futuro do conjuntivo. Nestes casos, é normalmente substituído por ter de. Ontem ele teve de apanhar um táxi para chegar ao aeroporto. O pretérito perfeito composto é formado pelo auxiliar ter no presente do indicativo e o particípio passado de outro verbo. Como tempo gramatical, apresenta características particulares em português que o distinguem de muitas outras línguas. De facto, este tempo marca um aspecto iterativo, ou seja, de repetição e também de duração, de algo que se inicia no passado, mas que perdura até ao presente, até ao tempo em que se fala, podendo ainda prolongar-se no futuro. Ultimamente têm aberto tantos túneis, têm construído tantas estradas novas e viadutos que se torna muito mais fácil atravessar a ilha. A Ana quis efetivamente explicar ao João que a abertura de novos túneis e a construção de novas estradas são atividades que começaram há um tempo não especificado e que continuam a decorrer. Este tempo pode conter também uma leitura de iteratividade, isto é, de repetição ao longo do tempo. Esta leitura pode ser apoiada pela presença de advérbios ou de expressões adverbiais. A presença do advérbio ultimamente reforça a marcação de um tempo indeterminado bastante vago, não só quanto ao seu início, como também quanto ao seu termo. Ultimamente têm aberto tantos túneis, têm construído tantas estradas.
Uma breve nota para alertar para uma expressão usada pelo João. Ele acha que a Ana é muito faladora. O quê? Tu falas pelos cotovelos e não perguntaste a ninguém? Falar pelos cotovelos é uma expressão muito frequente para caracterizar pessoas que falam muito e com grande desembaraço. É usada num registro de língua familiar. Vamos agora passear um pouco pela Ilha da Madeira e fazer o reconhecimento do ambiente que a Ana viveu e quis descrever ao João. Apesar de muito montanhosa, a Ilha da Madeira é quase inteiramente aproveitada para produção agrícola. Para isso, ao longo do tempo, foram sendo escavados socalcos que criam espaços planos pelos montes para o cultivo de produtos agrícolas e foi desenvolvido um sistema de irrigação formado por inúmeros canais, as levadas, chamadas assim porque levam a água do norte para o sul, onde ela é mais necessária. Estes canais correspondem a mais de 2.000 quilómetros e alguns datam dos princípios do século XVI. Os caminhos de manutenção dos canais formam passeios pedestres de indiscutível beleza, um pouco por toda a ilha, e não têm qualquer acesso por estrada. Uns são mais longos, outros mais curtos, uns podem ser visitados por amadores, outros só por caminhantes treinados porque passam por caminhos íngremes e desafiam o equilíbrio. Outros mostram cascatas que se precipitam em vales profundos, mas todos eles possuem a magia do contacto direto com a natureza. A cidade do Funchal, a capital, é um enorme anfiteatro que se espraia pelos montes circundantes da baía. Esta tem a forma de um porto natural, onde os barcos de pescadores convivem com barcos de recreio na marina e com os cruzeiros transatlânticos no cais. A oeste da cidade velha, de ruelas estreitas, fica a zona turística de grandes hotéis de luxo, que são o suporte do turismo madeirense. O Mercado dos Lavradores é um cartão de visita da Madeira. Ali é possível encontrar um pouco de tudo o que é produzido na ilha, desde produtos agrícolas e peixe, até objetos de verga, frutas e também flores exóticas. Entre elas, as estrelícias, que são os ex-libris da Madeira. Para visitar a Capela da Senhora do Monte, é possível subir no teleférico e apreciar o casario do Funchal. Lá no alto, a Capela da Senhora do Monte domina a paisagem. E descer no tobogã, uma espécie de trenó em verga com deslizantes de madeira, empurrado por dois condutores que o guiam travando com as suas próprias botas. É um transporte típico usado apenas no monte desde 1850. Depois, um cálice de um dos deliciosos tipos de vinho da Madeira ajuda a recuperar o fôlego.
perto do Funchal há uma pitoresca vila de pescadores que preserva no nome a existência de antigas colónias de lobos marinhos. É Câmara de Lobos, um dos centros mais importantes de pesca do peixe-espada preto. Este peixe é uma das especialidades da Madeira. É pescado à linha e vive a cerca de 800 metros de profundidade. Frito ou grelhado, com ou sem banana, não há restaurante que não o tenha na ementa. O resto da ilha, agora muito mais acessível graças à rede viária com túneis, que torna mais prática a travessia dos montes, mostra-se muito diversificado. É fácil visitar as piscinas naturais de Porto Muniz, no extremo oriental. Subir à simpática aldeia de Santana, a 400 metros de altitude, para ver as originais casas. Olha, feita, como é que se chama? É Seu Colombo, uma casa de Colombo. Ah, casa de Colombo, que é o mesmo destas aqui. Sim, é igual. Visitar a enseada mimosa de Porto da Cruz. Subir aos cumes do Pico do Arieiro, descobrir o mirador da Eira do Cerrado e descer àquela vila perdida lá embaixo, no fundo dos montes, que dá pelo nome de Curral das Freiras. Passar pela Camacha para ver o artesanato. E de regresso ao Funchal, pelo Machico, passar por baixo da pista de aterragem do aeroporto de Santa Cruz.